Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou alternar aqui no meu canal conteúdos mais técnicos como os de análise de fundos imobiliários ou outros ativos, com conteúdos mais básicos, porque tem algumas pessoas que me pediram conteúdos mais para iniciantes. Mas antes de continuar, pessoal, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários há quanto tempo vocês investem e principalmente há quanto tempo vocês investem em fundos imobiliários e se investem. Eu vou sortear para quem comentar aqui esse livro, Segredos da Mente Milionária. Pessoal, esse livro é muito bacana, eu já li ele também algumas vezes, como o livro da semana do último vídeo que eu sorteei para vocês, e esse livro aqui, ele é um dos top 5 para qualquer investidor, e o critério, como vocês já sabem, para participar do sorteio é comentar aqui embaixo e ser seguidor meu lá do Instagram, porque eu vou fazer o sorteio por lá, tá bom, pessoal? Então vamos embora pro vídeo. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as emissões de novas cotas nos fundos imobiliários. O que elas são, o que são as emissões e para que elas servem. Mas antes, pessoal, se inscreve aqui no canal, me ajuda a crescer. Eu estou quase chegando aos 500 inscritos, eu preciso muito da sua ajuda. Eu continuo observando que a maioria das pessoas que assistem o conteúdo no meu canal não são inscritos. Pessoal, não custa nada clicar no botãozinho aqui embaixo e rumo aos 500 inscritos. Pessoal, como vocês já sabem, se ainda não sabem dessa informação, eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo aqui, que é um aulão sobre fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, de acordo com a Lei 8668 de 93, eles são obrigados a distribuir 95% do lucro no regime caixa. Lembrando, pessoal, essa distribuição tem que ser feita durante um semestre, mas a maioria dos fundos, quer dizer, quase a totalidade dos fundos, distribui mensalmente. Agora vamos pensar o seguinte, o fundo ele precisa distribuir 95% do lucro. Como é que ele faz para crescer? Diferente de uma empresa, por exemplo, que ela não precisa distribuir todo o lucro no ano. Ela pode estabelecer lá no estatuto que ela pode distribuir, por exemplo, 25%. Ou ela pode reter esse lucro para reinvestir no próprio negócio e crescer. Os fundos imobiliários eles não têm essa possibilidade. Muitos fundos, na verdade a maioria dos fundos hoje ainda não tem capacidade de crescimento orgânico. O que é o crescimento orgânico? É crescer com as próprias pernas. Então eles precisam de recurso para crescer. E como o fundo é obrigado a distribuir os 95% e o fundo só fica com 5%, é muito pouco para ele poder, por exemplo, comprar um prédio novo. E aí como é que ele faz para poder crescer, comprar imóveis novos, comprar galpões novos ou investir em CRIs novos? Como é que ele faz? Ele vai lá no banco e pega empréstimo negativo, pessoal. De acordo com a instrução CVM 472, os fundos imobiliários eles não podem pegar empréstimo bancário. Então, como é que eles vão fazer para crescer? É aí que entra a emissão de novas cotas. Mas antes de eu falar sobre a emissão de novas cotas, eu vou falar sobre a emissão inicial das cotas, que também é conhecida como IPO, ou a oferta pública inicial. Então a emissão inicial é basicamente então, a criação de um fundo imobiliário. No caso das empresas, pessoal, o IPO é quando a empresa decide ir para o mercado, abrir o capital e ir para o mercado de capitais. Então, pessoal, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar o nosso querido fundo XPTO, que ele vai fazer uma oferta pública inicial, que também, como eu falei para vocês, é conhecido como IPO. Ele faz os estudos e ele coloca lá no prospecto dele que ele precisa de 500 milhões para começar. Então como é que ele faz? Ele emite 5 milhões de cotas, cada uma custando R$100, ou seja, R$100 por cota. Então, pessoal, vamos lá imaginar o seguinte. Então o fundo XPTO ele fez o IPO, captou os 500 milhões, foi lá, comprou os imóveis que ele tinha falado que ia comprar e começou a operar normalmente. Alugou esses imóveis e vamos pensar o seguinte, no primeiro semestre ele alugou os imóveis e teve 100 milhões de lucro. O que ele tem que fazer com esses 100 milhões? Ele tem que distribuir 95%, ou seja, 95 milhões. Ele precisa distribuir para os cotistas, ficando com os 5 milhões. Tá? Agora vamos pensar o seguinte, apareceu uma super oportunidade para o fundo de um prédio muito bem localizado, próximo do interesse do fundo, e esse prédio custa 50 milhões. Como é que ele faz para comprar se ele só tem 5 milhões de lucro? Ele espera dar 9 semestres para ele poder acumular, supondo que ele vai continuar tendo 100 milhões de lucro, e para poder juntar os 50 milhões para poder comprar, ou seja, ele vai ter que esperar 4 anos e meio para fazer isso. Nesse período, o prédio já mudou de valor, ou outra empresa, outro fundo foi lá e já comprou o prédio. Então, o que ele faz? Ele precisa
de jeito para captar dinheiro. E o único jeito que ele vai conseguir é a emissão de novas cotas. Ou seja, é como se ele estivesse fazendo um novo IPO, só que nesse caso, como já foi feita a primeira oferta, é uma emissão de novas cotas. Então vamos voltar lá para o nosso fundo XPTO. Então lembrando, ele captou 500 milhões e emitiu 5 milhões de cotas. Mas que preço que o fundo vai emitir essas novas cotas e quantas cotas ele precisa emitir? A única coisa que a gente sabe é que ele precisa de 50 milhões, que é aquele prédio que ele precisa comprar. As cotas do XPTO, elas estão sendo negociadas no mercado por volta de R$ 85. Então, em tese, pessoal, basta ele pegar os 50 milhões, dividir por 85 e você vai ter aproximadamente, eles vão ter aproximadamente 590 mil cotas. Ou seja, então, basta ele emitir 590 mil cotas a R$ 85 cada uma, que ele vai captar os 50 milhões que ele precisa. Mas aí você pode estar se perguntando, que vantagem que tem eu participar de uma emissão desse fundo, se o preço da cota que o fundo está emitindo é o mesmo preço que está no mercado. Se eu vou lá no mercado, eu compro a cota para mim, eu não preciso participar, porque é o mesmo preço. Então, pessoal, esse já é o primeiro ponto. Normalmente, as cotas numa emissão, elas têm que estar com valor menor do que a do mercado, porque senão não tem sentido você participar de uma emissão se a cota for o mesmo preço. Ela precisa ter um desconto para poder valer a pena você participar. Então, voltando para o nosso exemplo. Ao invés do fundo emitir as cotas a R$ 85, ele emite 83, ou seja, com R$ 2 de desconto por cota. Só que a partir do momento que ele reduziu o preço da cota, como ele continua precisando dos 50 milhões, dividindo os 50 milhões por 83, agora ele vai ter que emitir um pouco mais de cotas. Nesse caso, 602 mil cotas novas. Então, pessoal, esse é o objetivo da emissão de cotas. É para o fundo poder crescer, porque como ele ainda não consegue crescer organicamente, ele precisa captar. Inclusive, pessoal, esse é um dos pontos que o Barsi ele fala sobre o problema dos fundos imobiliários. Porque os fundos imobiliários eles não conseguem crescer por si só. Eles precisam fazer emissões, precisam captar dinheiro dos cotistas para poder crescer, diferente das empresas. Mas o que a gente precisa entender, pessoal, é que a indústria dos fundos imobiliários é muito recente. Os fundos estão engatinhando ainda comparado com as ações. Se a gente pegar, por exemplo, fundos da CSHG, inclusive, se vocês puderem, assistam esse vídeo aqui que eu faço análise do HGRU, lá já mostra, inclusive, o momento que o fundo vai crescer organicamente somente com 5% do lucro, que ele já vai conseguir crescer. Então, pessoal, os fundos estão caminhando para esse sentido, vai chegar no momento que eles não vão mais precisar emitir cotas. E um outro ponto, pessoal, vocês provavelmente, quem está começando a investir agora, não está pegando emissão ainda, não participou de nenhuma emissão. Por quê, pessoal? As emissões, elas normalmente acontecem quando o mercado está em alta, porque é a hora que o mercado está bombando, que as pessoas estão empolgadas, eufóricas, que participam de várias e várias emissões. Se vocês pegarem o histórico de emissões que a gente teve em 2019, por exemplo, é uma emissão atrás da outra. Teve fundo, por exemplo, o HCTR, pessoal, que é um dos fundos que, inclusive, eu falei nesse vídeo aqui sobre os riscos, né, sobre a questão do problema com os fundos high yield. O HCTR, pessoal, ele cresceu de patrimônio em um ano, saiu de 100 milhões para quase 2 bi. Exatamente fazendo uma emissão atrás da outra, porque o mercado estava muito aquecido e todos os fundos estavam fazendo emissão. Agora que o mercado de fundos imobiliários está em queda, a gente tendo o mercado em si caindo quase 20%, 30% depois do aumento da taxa de juros, não faz muito sentido fazer a emissão agora, porque as emissões podem miar, podem não vingar. Então, o objetivo desse vídeo é que vocês já tenham conhecimento para na hora que as emissões voltarem, vocês já conseguirem entender o que está acontecendo. E nos próximos vídeos relacionados a emissões, eu vou falar sobre o que é a subscrição, direito de subscrição, qual que é os motivos para você participar de uma emissão e se vale a pena participar da emissão ou não. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é um pouco mais curto, ele é um pouco mais básico, porque eu percebi que a gente teve pessoas novas entrando aqui no canal, se inscrevendo no canal. Então, pessoal, a ideia é fazer vídeos um pouco mais técnicos e vídeos um pouco mais básicos, de conceitos mais básicos, tá bom, pessoal? Então, não se esqueçam de inscrever,
clicando no botãozinho aqui embaixo. E não se esqueçam de comentar aqui embaixo a pergunta que eu fiz lá no começo para poder participar do sorteio dos Segredos da Mente Milionária, tá bom, pessoal? Então até o próximo vídeo, aquele abraço.